Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre a CNV. Hoje estamos aqui com nossos outros convidados, Jadson, João Gabriel, Vitor Hugo, Robson e eu, os apresentadores. E o tema que vocês falaram hoje será sobre o poder da empatia. Vocês poderiam introduzir, por favor, esse tema? Então, vou fazer uma introdução aqui sobre o poder da empatia, que basicamente, aquela ideia mais básica consiste em você se colocar no lugar do outro, né? É uma ideia de, muito virtuosa, assim, que é, representa uma grande evolução para as pessoas, né? Em que, como eu falei, basicamente você está se colocando no lugar do outro, entendendo os problemas que aquela pessoa passa, se colocando na situação dela e, E isso ajuda muito a evitar julgamentos, às vezes precipitados, e, proporcionar um bem-estar melhor, né, para todos. Então, assim, empatia é uma coisa muito importante que todos deveriam ter. E no mundo de hoje, né, nesse mundo imediatista, vem se perdendo, porque muitas pessoas deixam de lado o sentimento de outras pessoas, né, e fica esse negócio muito superficial. Não vê o lado da pessoa, não vê os sentimentos, né, a necessidade e os problemas que ela está passando. Exatamente. Veio uma pergunta aqui no chat que eu achei interessante para esse assunto. Em um mundo tão acelerado e cheio de julgamentos, o que significa para vocês realmente escutar alguém com empatia? Qual foi o momento em que isso fez a maior diferença na vida de vocês? Bom, pelo menos eu concordo muito com o que o PDF da CNV diz, né? Que escutar alguém com empatia significa realmente ouvir ela e se colocar no lugar da pessoa, mas sem fazer alguma menção direta ao que ela está falando. Por exemplo, você tentar dialogar com ela sobre o assunto que ela falou, para você não tentar sem querer ou por querer tentar persuadir ela ou mudar a ideia que ela tem sobre você, né? E eu acho que o momento que isso mais fez diferença na minha vida foi quando eu comecei a ouvir com empatia a minha mãe, porque eu tenho muito mais contato com ela, porque ela tem 2 filhos, eu sou o filho que chega mais cedo em casa e por isso ela tem mais contato comigo. É por isso que com ela, eu converso mais com ela sobre o que tem acontecido na vida dela, no trabalho dela. E eu conversava muito com ela desses assuntos que ela achava mais pesado ou que ela realmente queria só desabafar. E eu percebi depois que, como eu conversava muito com ela sobre isso, eu talvez estava mudando o jeito que ela pensava sobre aquilo, ou se ela estava mudando a opinião dela sobre algo que fosse bom ou ruim, e talvez isso não estivesse ajudando muito no que estava acontecendo, porque ela estava ficando muito estressada, estava contando muito mais relatos assim que aconteciam na vida dela, e eu acabei começando eu conheci esse negócio de escutar com empatia, comecei a praticar isso, eu percebi que ela ficou muito mais tranquila, chegava e não tinha muito espaço para contar. E eu acho que isso construiu um ambiente muito melhor lá na minha família. E é isso. Muito obrigado. Certinho. Outro questionamento também que veio para nós diz o seguinte: por que vocês acham que é tão desafiador se mostrar vulnerável, mesmo sabendo que a empatia nasce justamente desse lugar de abertura? Vocês já passaram por uma situação em que se sentiram acolhidos por alguém que somente escutou, sem tentar consertar nada? Com certeza, né? No caso, o mundo é difícil a gente escutar com empatia porque estamos acostumados quando alguma coisa acontece de bom com a gente tenta, fazer com que aquela pessoa siga o mesmo caminho que a gente seguiu para trilhe o mesmo trilho para chegar num resultado bom, né? Aí no caso, muitas das vezes a pessoa não quer que você influencie ela ou mostre um caminho em si, mas ela quer que você simplesmente a ouça. Então, isso acho que é difícil nós escutarmos com empatia, porque não por uma má intenção, mas a gente está acostumado a tentar ajudar aquela pessoa, sabe, de alguma forma, porque a gente quer o bem dessa pessoa. No caso, é difícil por causa disso. E eu já experimentei isso. No caso, eu fui a pessoa que estava escutando o outro. Eu acho que isso ajuda muito a pessoa, assim, acho que ela se sente mais acolhida, se sente mais que você tem mais empatia com ela, sabe? Então ela conversa mais confortável, né? Muito obrigado.
Os telespectadores mandaram outra pergunta que eu achei muito interessante para esse momento, que é como cultivar empatia em ambientes onde há hierarquia, pressão ou conflito, como no trabalho, na escola ou até em casa. Que ferramentas ou atitudes vocês usam para manter essa escuta ativa nesses contextos mais tensos, né, cheio de pressão? Eu acho esse tópico muito interessante, né, abordando sobre a aplicação da empatia em ambientes mais hierárquicos, né? E assim, eu penso que para poder ter uma boa execução, ter um bom aproveitamento da empatia nesse tipo de ambiente, deve-se ter respeito por ambas as partes. Claro que vai precisar de ter aquela autoridade por parte ou do professor, por exemplo, no ambiente de trabalho, né? O chefe vai sim precisar de exercer aquela autoridade, porém, ele vai ter que manter o respeito com o funcionário, mesmo sabendo que ele está num cargo menor ali, vai precisar manter empatia. Então, vamos falar aqui um exemplo de um funcionário de um chefe que não trata bem o funcionário. Não adianta nada ele ter a autoridade dele, tá na posição dele, mas não respeitar, não dar aquela devida atenção. Ser humilde com um funcionário, não vai estar aplicando bem a empatia. Então a ideia que eu quero passar aqui, para poder ter uma empatia, ter uma ideia boa de empatia nesse tipo de ambiente, tem que ter uma relação, assim, um equilíbrio entre humildade, respeito e a empatia. Certinho. Muito obrigado. Bom, é isso, pessoal. Muito obrigado pela participação de vocês. Muito obrigado, Robson. Obrigado. E até a próxima.